Olá, sou Yuri Araújo Barreto, pós-graduando em Gestão Pública Municipal, e esse vídeo tem por objetivo a apresentação do artigo final desse curso, que se intitula Os Aspectos Demográficos do Município de Goianésia entre os anos de 2002 e 2017. Dentre os problemas urbanos contemporâneos, a cidade de Goianésia, entre os anos de 2002 e 2017, passou por um intenso crescimento populacional e físico. Com 67.507 habitantes em 2017, a cidade cresceu aproximadamente 105% se comparado ao primeiro dado estatístico informado sobre essa cidade, que de 1980, que ela possuía então 32.875 habitantes. O desenvolvimento econômico, a produção agrícola e seu beneficiamento foram fatores que contribuiu para que a expansão da cidade e também serviu de atrativo para novos moradores, e isso tudo foi, são fatores que contribuem para esse acelerado crescimento. Então, o objetivo principal desse artigo foi analisar o crescimento da cidade de Goianésia por meio de um resgate histórico dos fatos ocorridos e também entre 2002 e 2017, e também a avaliação de imagens de satélite que consegue mensurar a evolução dessa área da cidade. Nesse contexto, o uso dos autores João Aparecido Basoli, que ele fala sobre a geração dos espaços vazios provocado pela especulação imobiliária, sendo um causador do aumento do custo da cidade, e de Roberto Lobato Correia, abordando a ideia do espaço fragmentado sob a ótica de que em Goianésia existem novos loteamentos nas saídas da cidade, comumente pouco habitado, mas visivelmente estruturado. Então, esses autores serviram de referência bibliográfica para a execução desse trabalho. A metodologia de pesquisa constituiu no uso de dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e do Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos, além de pesquisas em artigos e textos acadêmicos, sites institucionais dessas novas empresas que chegaram à cidade, e também de veículos de comunicação regional, que também passou muita informação do que veio acontecendo nesse período. Além também de imagens do Google Earth Pro, que serviu para mensurar como foi a evolução dessa área. Então, com essa referência bibliográfica, com esses autores e também com essa metodologia de pesquisa, foi possível chegar aos seguintes resultados. Em 2002, a população de Goianésia era de 50.344 habitantes, com uma área de 15,78 km². Nessa época, a cidade ela era um reflexo da produção de cana-de-açúcar e, além disso, da cana-de-açúcar e seus derivados, né? E, além disso, ela possuía um destaque também na produção de borracha e leite. Entre 2002 e 2007, não houve disponibilização de informações, de imagens de satélite para que pudesse ser feita uma avaliação de como a área da cidade cresceu nesse período. Mas já em 2007 foi disponibilizado novos dados. Nesse ano, então, a cidade chegava a 53.086 habitantes, com uma área de 16,94 km², um crescimento de aproximadamente 7,35% em sua área. E a partir desse ano se iniciou a aceleração do crescimento da cidade. Exemplos disso foi o aumento da produção de borracha, a produção de tomate, que é esse produto destinado à indústria de beneficiamento desse fruto, que contribuiu para a consolidação dela no mercado regional aqui. Além disso, outro fator de extrema importância para contribuir ao crescimento da cidade foi a venda. A Faculdade Betel de Goianésia foi comprada pela Unievangélica, que é um grupo muito grande de Anápolis, que nem atua só nessa cidade, mas em diversas cidades nessa região do centro-norte do estado. E então isso iniciou então o processo de evolução, pois a cidade começou a se industrializar um pouco mais, novas instituições de ensino estavam vindo, então as cidades próximas, estudantes de cidades próximas passou a vir mais para Goianésia, além de residir, consumir, gerar renda aqui para a cidade. Então isso já deu start para essa aceleração do crescimento. Já no ano de 2009, a cidade então com 56.169 habitantes
e uma área de 17,18 km², uma área urbanizada de 17,18 km², teve um marco muito importante nessa época, que foi a vinda de operários para execução de uma obra na cidade de Barro Alto. Então eles nessa época eles estavam residindo, mas por problemas contratuais eles vieram para Goianésia, residir aqui de forma temporária, mas essa vinda de moradores temporários para a cidade movimentou muito a economia. Com essa movimentação, a cidade começou a crescer e se desenvolver. Principalmente a economia da cidade gerou muito dinheiro e também começou a construção civil começou a ter mais está aquecida. E um exemplo disso foi que pequenas propriedades rurais que ficavam às margens do limite urbano da cidade começou a se lotear áreas. Então, a partir de 2009 foi começou realmente a esse fato de propriedades rurais que ficavam às margens da cidade lotear glebas para desenvolver, ou seja, isso acontece não só por iniciativa do proprietário, mas então uma iniciativa de interesse público e privado, que colaborou para esse crescimento da cidade a partir dessa época. Já em 2010, a cidade então com 59.549 habitantes, mantém sua área com os 17,18 km², mas o censo desse ano aponta dados importantes. Nessa época, houve um crescimento de 21% da população se comparado ao censo de 2000. E outro dado muito importante é que a população rural reduziu em 8,45%, ocasionado então isso pela intensa procura de melhor qualidade de vida. Na verdade, aconteceu a redução dos 8,45%. E o que acontece? O que ocasionou isso foi a intensificação da produção de cana-de-açúcar. Pequenos produtores, né, aqui na região passaram a arrendar suas propriedades para a produção de cana-de-açúcar em larga escala, que são essas grandes empresas que existem na região, e isso colaborou. Além disso, com a busca de melhor qualidade de vida, esses proprietários que passaram a arrendar um dos fatores, né, que desses proprietários que passaram a arrendar suas propriedades para a produção intensiva, vêm para a cidade em busca de melhor qualidade de vida, de educação, acesso à saúde. Então, são fatores que foi um dos fatores que trouxe mais moradores, aqueceu mais a cidade, com novos bairros, aumento da população. Porque se analisar de 2009 para 2010, a cidade aí ganha mais de 3 mil habitantes. E isso é um dado bem significativo. Em um ano aí, a cidade crescer esse aumento do número de população, são fatores aí, assim, além desse fato do meio rural, também o desenvolvimento da cidade. Já em 2011, a cidade chega então na casa dos 60 mil habitantes, exatamente 60.341, com a área então urbanizada de 18,34 km². E o que acontece? É aquilo que eu falei anteriormente, a intensificação da urbanização das áreas rurais, principalmente na porção oeste da cidade, se vê a construção de novos bairros. E também isso aí vem em reflexo do boom imobiliário que acontece desde 2009, que foi a época onde o sistema imobiliário americano entra em crise, mas a economia brasileira está estável e isso aí gera uma valorização do mercado imobiliário brasileiro, refletindo então em Goianésia. Nesse período de 2011 também, acontecem alguns eventos que marcam a cidade e também contribuem para o seu crescimento, tanto financeiro quanto físico. Inicialmente foi inaugurada a terceira usina de cana-de-açúcar no município. E além disso, a planta de beneficiamento de níquel em Barro Alto, que é aquela que eu fui citado que veio operários em 2009, ela é inaugurada. Esses operários que vieram para a construção da cidade saem, mas entram novos profissionais. E Goianésia se transforma numa cidade sede também. Mesmo ela sendo localizada, a indústria sendo localizada em Barro Alto, muitos operários e também dirigentes e gestores residem em Goianésia, devido à cidade ter um melhor suporte e oferecer uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. Já em 2013, a cidade, então, com 63.938 habitantes e uma área de 19,71 km², vem mostrando o seguinte nessa época. Aconteceu
a partir de 2013 vem acontecendo o fim daquele boom imobiliário. E reflete isso na cidade, que retarda o desenvolvimento de diversos empreendimentos aqui. Mas mesmo com esse retardo desses investimentos e um esfriamento do mercado, a cidade ainda registra bons resultados. Exemplo disso na geração de emprego e também na arrecadação de ICMS e aumento do PIB. Já 2014, onde a cidade já chegava a 64.860 habitantes, mantendo sua área, já vem se concretizando aquele período de recessão econômica instalado no país desde o ano anterior, de 2013. E muitos investimentos previstos em diversos setores, não só de Goiânia, mas de todo o país, começam a ser reduzidos, afetando então o desenvolvimento da cidade, retardando um pouco o seu crescimento. E um fato muito importante é que com esse retardo dos investimentos, a cidade dá uma estagnada. E um dado muito importante sobre essa época é que nesse período, se comparar 2013 com 2014, a arrecadação de ICMS da cidade cai. E é uma queda que considero significativa. No ano de 2013, a cidade arrecadou mais de 27 milhões de reais em ICMS. E nesse ano de 2014, ela arrecadou apenas 22 milhões. Ou seja, parece não ser um valor significativo, mas se analisar percentualmente, tem um bom significado essa queda de mais de 5 milhões de reais em arrecadação de impostos. Passando para o ano de 2015, um ano que mesmo que o país ainda estava passando por um processo de recessão, estava em recessão econômica, crises políticas, a cidade de Goiânia ela começa já a apresentar índices positivos, principalmente da seguinte maneira. A cidade chega a 65.767 habitantes e ela foi marcada nessa época por dois fatores. Houve a inauguração de uma unidade de beneficiamento de sementes na cidade, beneficiamentos de milho e sorgo, de um grupo francês que veio para a cidade para desenvolver melhor a produção de grãos dessa região e se localizou em Goianésia, trazendo emprego e renda para a cidade. E além disso, um outro dado muito importante foi a vinda da Faculdade de Medicina para a cidade. Essa instituição particular, que é a UNRV. E o que acontece? A vinda dessa Faculdade de Medicina, ela aquece todo o mercado da cidade. E o mercado imobiliário se aquece muito, porque a partir dessa época se intensificou a construção de pequenas moradias para estudantes. Não só para estudantes, mas também para receber profissionais dessas indústrias que ficam aqui de forma temporária, ou não também, mas preferem uma moradia de menor tamanho. Bairros, também os bairros começam a crescer também, bairros então que estavam sendo construídos e pouco desenvolvidos começam a se aquecer porque está vindo novos moradores, o mercado, principalmente o mercado imobiliário se aquece de uma forma muito grande. Já 2016 já é um ano de concretização de todo esse desenvolvimento da cidade. A cidade então chega em 66.649 habitantes e uma área de 23,97 km². Mais uma vez, provando que o espaço rural é transformado em urbano, com loteamento das áreas. E isso você vê que na cidade, ela chega então com essa demanda de urbanização de áreas rurais, esse loteamento dessas áreas rurais, a cidade chega então a 57 bairros. E vem esse início da consolidação dos empreendimentos e investimentos feitos na cidade nesse período de estudo. 2017 também é a mesma coisa, é um período de consolidação. Então a cidade chega na sua configuração atual de 67.517 habitantes, mantendo-se a área de 23,97 km². Então é o período 2016-2017 é o período de consolidação então de todos esses investimentos. E reflexo de todas essas modificações, fazendo um apanhado geral já, o reflexo dessas modificações na cidade é que toda a estrutura dela melhorou fisicamente, a população aumentou e assim, essas modificações é muito presente, você vê no crescimento da rede de comércio, da prestação de serviço, de assistência à saúde, aumento de serviço à cultura e o lazer da população. Porém, o que acontece? Mesmo com todo esse crescimento acelerado em um curto período de tempo, a cidade também vem trazendo, não é que ela traz problemas, mas são gerados problemas para a cidade. Inicialmente são gerados vazios urbanos, reflexo disso da especulação imobiliária que se tornou recorrente na cidade.
Outros problemas também são problemas sociais relacionados à violência e saúde pública, além de problemas estruturais na questão de rede hidráulica, de energia, pavimentação. Isso tudo gerou problemas à cidade e também danos ambientais, principalmente com o desmatamento das áreas de preservação permanente e também o aumento da permeabilidade do solo, que reflete então no fornecimento de água, principalmente na época de seca, que a cidade então que sofre em certos momentos com isso. Concluindo, então, nesse período, Goianésia hoje representa quase 1% da população goiana. E se analisar entre 2007 e 2017, um dado de extrema importância é que a cidade de Goianésia ela aumentou sua população em 25,4%, aumentou o número da população em 25,4%. Já o estado de Goiás, no geral, ele aumentou em apenas 20%. Ou seja, essa diferença aí mostra que a cidade se transformou num atrativo para o estado. Ela se desenvolveu economicamente, industrialmente, ela vem se desenvolvendo, ela se desenvolve constantemente na indústria. Ela se tornou um polo de educação, uma cidade que possui diversas universidades, que atrai então novos moradores constantemente, não só da região, mas como a Faculdade de Medicina é uma instituição privada, ela traz moradores de diversas regiões do país, então consequentemente atrai investimentos. E com tudo isso, hoje ela se transformou na sexta maior cidade do centro goiano. Então Goianésia, ela conseguiu desenvolver bastante em um período curto de tempo. Então, esse foi o relato do meu trabalho, que foi mostrar aí esse crescimento da cidade de Goianésia em um curto período de tempo e um crescimento bem satisfatório. Muito obrigado.